Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem vos fala é Rosemilson Silva. Desde já eu quero te fazer um pedido, que você se inscreva no meu canal, deixe o seu like, comenta e compartilhe para alcançarmos o maior número de pessoas possíveis e chegar o mais longe possível. Toda sexta-feira temos uma mensagem de reflexão para o seu coração. Aqui no meu canal, se inscreva aí, Rosemilson Silva, e compartilhe. E a mensagem dessa sexta-feira que eu quero deixar para você se encontra no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo de número 3. É a parte A apenas que diz assim: e disse Deus. Apenas essa parte do versículo que é bem interessante. Eu quero começar a reflexão com uma pergunta para ti. A que voz você tem dado ouvidos? Na nossa vida, escutamos muitas vozes, muitas pessoas falando, muita gente falando. Ora, toda vez que nós vamos fazer algo, ou que nós planejamos algo, nós temos o costume sempre de falar para alguém, comentar, dizer: olha, eu vou abrir um negócio, olha, eu vou mudar de emprego, olha, eu vou fazer aquilo, olha, eu vou casar ano que vem, vou noivar, olha, planejamos ter um filho daqui a um ano. E pode ver que toda vez que você fala que vai fazer algo, um plano, um projeto, sempre vem alguém falar que vai dar errado. Você fala: eu vou casar, nossa, tem um monte de gente separando, casamento não é bom. Se você fala que vai abrir um negócio, fala: mas tem que ter um bom capital de giro. Onde você vai abrir? Você fala: nem não dá certo, já abriu vários negócios ali, faliu, quebrou. Conheço o irmão que foi abrir um negócio, hoje ele está devendo até as calças, não tem nem o que pagar. Se você fala: eu vou ter um filho, mas filho custa caro, dá trabalho, olha a sociedade que nós vivemos. Sempre vai vir palavras de desânimo, palavras para te fazer desistir, palavras que vão te fazer parar. A pergunta que eu quero lhe fazer é: a qual voz você tem dado ouvidos? A voz dos homens ou a voz de Deus? O livro de Jó, ele é interessante, que ele é conhecido o livro das 7 vozes. Nós temos no livro de Jó a voz da consciência de Jó. No livro de Jó nós temos a voz dos 3 amigos de Jó dizendo: fala o teu pecado, o que você fez. Fala o que você fez para estar passando essa situação difícil, essa dificuldade, cheia de enfermidade, perder os teus bens, perder os teus filhos. Confessa o teu pecado, o teu erro, Jó. Nós temos a mulher de Jó falando para ele pedir a morte, para ele abandonar esse Deus. Nós temos no livro de Jó a voz de Satanás dizendo: olha, ele só serve a Deus por aquilo que ele tem, por aquilo que Deus dá para ele, não por aquilo que Deus é. E nós temos a voz de Deus que dizia: pode ir lá tocar em Jó, o meu servo fiel, é um servo que segue a mim, independente do que ele tenha, do que ele conquiste, mesmo que ele perca tudo, ele continua me adorando. É o livro das 7 vozes. Quando Jó resolve dar ouvido à voz de Deus, o que ele faz? Ele vai orar pelos seus amigos. E quando ele ora pelos seus amigos, por aqueles que estavam dizendo para ele: confessa o teu pecado, fala o teu erro, porque tu está dando errado, você pecou. Aí quando ele pega e ora por essas pessoas, a Bíblia vai dizer que Deus muda o cativeiro de Jó. Aí Jó é restituído tudo em dobro, tem mais 10 filhos maravilhosos, e continua a sua vida de forma gloriosa. Aí ele vai dizer: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço face a face. Porque Jó, diante de tantas vozes, quando ele resolveu ouvir a voz de Deus, o seu cativeiro foi mudado. Nós temos Ananias, que Deus chama Ananias: vá à rua chamada à direita, vira lá, vai ter um homem chamado Saulo, ou Paulo, e você vai orar por ele está cego, e você vai orar por ele vai voltar a enxergar, porque ele é um vaso escolhido por mim, e verá como é sofrer por amor ao Evangelho. Ora, se Ananias fosse lá ouvindo as pessoas, que foi? Deus falou comigo, pediu para mim ir lá orar por Saulo de Tarso, perseguidor da igreja. Alguém ia dizer para ele: não faça isso, é louco, ele vai te matar. Mas não, ele deu ouvido à voz de Deus, e através da oração de Ananias, Deus levantou Paulo, que conquistou
nações, continentes para Jesus e deixou escritos lindos na Bíblia Sagrada para nós. A pergunta que eu faço para você é: que voz você tem dado ouvidos? Eu quero dizer para você nessa sexta-feira que você tem que dar ouvido à voz de Deus. Porque tudo que você vai fazer, tudo que você planeja, quando você conta para alguém, alguém vai vir dar um banho de água fria em você e vai dizer: não vai dar certo, não prossiga, não vá, deu errado para fulano, deu errado para ciclano. Mas se você tem convicção do que Deus falou, siga o que Deus falou para você. O nosso erro é muitas vezes em consultar pessoas, em consultar outras pessoas, dar ouvido a outras vozes que não é a voz de Deus. Eu quero te dar um conselho nessa sexta-feira: que você dobre o teu joelho e vá consultar a Deus e peça a direção de Deus e ouça a voz de Deus. Por isso eu li esse versículo hoje e disse Deus. Eu quero que você reflita na tua vida e pense: o que foi que Deus disse a teu respeito? Muitas pessoas estão tristes, estão depressivas, estão com autoestima baixa, porque deu ouvido a muitas vozes, mas não parou para ouvir a voz de Deus. Alguém vai dizer: ninguém me ama, ninguém me quer. Aí a Bíblia vai dizer que Ele nos amou primeiro, que o seu amor é imensurável, que Ele amou o mundo de tal maneira, de uma maneira imensurável, de uma maneira que não dá para se medir, de uma maneira que não é quantitativa, e deu seu único filho, unigênito, para morrer por toda a humanidade, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus te ama. A que voz você tem dado ouvidos? Não existe isso, ninguém me ama. Deus te ama. Deus cuida de você e Deus quer o teu melhor. Então a pergunta é que eu tenho para você nessa sexta-feira: o que foi que Deus disse ao teu respeito? O que Deus disse para você fazer? O que Deus disse aonde você vai chegar? O que Deus disse acerca do teu projeto? O que Deus disse acerca do teu planejamento? O que Deus disse acerca da tua vida? Então siga o que Deus disse e não o que o homem disse. Fica com esta mensagem nesta sexta-feira. E disse Deus. Então pega aí, reflita e pense: o que foi que Deus disse a meu respeito? O que foi que Deus disse para mim? O que Deus disse para mim fazer? Quais foram os projetos que Deus colocou no meu coração? Faça o que Deus disse. E não viva um dia sequer fora do propósito. Veja José. José teve um sonho, foi cerca de 13 anos, para alcançar o propósito que Deus tinha na vida dele. Mas sabe por que José chegou lá? Porque ele deu ouvido ao que disse Deus. Ele tinha convicção, ele tinha certeza do que Deus disse para ele, mesmo ele estando preso, mesmo ele estando no calabouço, ele deu ouvido ao que Deus disse, se tornou príncipe do Egito. Uma certa feita, Jeremias estava desesperado. O que foi que aconteceu? Deus disse para Jeremias: clamas a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então que nesta sexta-feira fique esta palavra: e disse Deus. Eu vou orar pela tua vida. Senhor Deus e meu Pai amado, abençoa esta pessoa que está vendo este vídeo, que seja tocado, que seja impactado pela tua palavra. Não por aquilo que disse as pessoas, não por aquilo que disse os homens, não por aquilo que disse o diabo, mas que ele siga aquilo que disse Deus. E o Senhor disse que nos ama e cuida de nós e tem o melhor para nós. E se crermos, iremos comer o melhor desta terra, que nesta sexta-feira, ou o dia que a pessoa for ver esse vídeo, ela venha a ser tocada pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe. Um beijo no teu coração. E fico com esta palavra para você. Amém?